Agora é hora de falar de saúde, o assunto é dor de cabeça. Aqui comigo no estúdio está o neurologista Luciano Nogueira. Seja muito bem-vindo, doutor. Bom dia para você. Bom dia, Vanessa. Então, nós vamos falar da diferença entre enxaqueca e sinusite, que são duas doenças que geram uma dor muito forte, né, doutor? Sem dúvida, as duas situações são muito prevalentes na população. A gente tem praticamente 1/3 da população que vai sofrer ao longo da vida com crises de sinusite, uma ou mais, e a gente tem cerca de 20 a 30% da população que vai ter enxaquecas, sendo que a gente tem cerca de 10% da população que chega a ter enxaquecas crônicas por um período prolongado. E o que gera? Quais são as causas da enxaqueca e também da sinusite? A sinusite é uma inflamação dos seios paranasais, dos seios da face, né? Então a pessoa normalmente ela vai sentir uma sensação de peso na face, às vezes um pouco de dor nessa região malar, na região frontal, e é mais comum vir algum grau de secreção nasal. Já a enxaqueca, ela costuma vir associada a outros sintomas além da dor de cabeça, que as pessoas já têm esse conhecimento. Então, muitas vezes as pessoas esquecem que a enxaqueca não é só uma dor de cabeça. Ela vem junto com náuseas, muitas vezes essas dores são latejantes, às vezes com alterações visuais. E a enxaqueca ela tem uma origem que é nesses vasos e nervos do crânio, associado a algumas alterações cerebrais. Então, em termos de origem, elas são bem diferentes. Uma é na face, a outra tem a ver com o cérebro e com as estruturas do crânio. Mas em termos de dor, algumas vezes isso pode se confundir, especialmente para quem é leigo no assunto. E a enxaqueca, ela pode doer a cabeça como um todo, porque a gente tem aqui algumas diferenças, né? Às vezes dói um pouco mais um lado para determinada causa, enfim, a enxaqueca dói toda a cabeça, é isso, doutor? A enxaqueca costuma começar por um lado, ela costuma começar ou do lado esquerdo ou do lado direito, quase sempre próximo à região dos olhos ou na região temporal, ou às vezes um pouco mais próximo da nuca. E aí, a partir daí, ela vai se irradiando para essa região inteira, o chamado hemicrânio, um lado da cabeça, muitas vezes indo para os dois lados e tendo uma dor por toda a cabeça. Mas é bem importante para quem tem enxaquecas, para quem tem dores de cabeça para diferenciar, observar se essa dor começa mais de um lado ou só de um lado. Isso ajuda bastante no diagnóstico das enxaquecas. E qual que é o tratamento para enxaqueca que muita gente, a gente comentava antes aqui, chega a se afastar do trabalho, né, nos dias porque não tem condições, tem que ficar de cama, luz apagada para tentar diminuir essa dor que é muito forte. Qual que é o tratamento? A enxaqueca é a principal causa mundial de afastamento do trabalho em pessoas em idade produtiva, né? Então, é uma situação assim, muito grave em termos até econômicos. Muitas pessoas, a gente sabe no dia a dia, que ligam para o seu trabalho, dizem que não vão poder ir, ficam de cama muito mal, às vezes com náuseas, vômitos, inclusive uma coisa que pode acompanhar a enxaqueca. E o tratamento sempre começa por aquelas questões que muitas vezes nós médicos orientamos, mas as pessoas às vezes não levam tão a sério, que é atividade física, dormir bem, uma alimentação saudável, então cuidado com alimentos muito picantes, com bebida alcoólica, especialmente vinho tinto, né? São alguns alimentos, queijos muito curados, esses queijos mais que demoram mais para serem feitos, mais escuros, eles muitas vezes podem desencadear as crises de dor de cabeça. Então, a gente pode cuidar da alimentação e hábitos de vida. Agora, uma vez que isso foi cuidado, a pessoa se hidratou bem, fez todos os cuidados necessários, mas permanece com muitas crises, essas crises têm uma frequência muito elevada ou são muito incapacitantes, aí a gente pode abrir mão de alguns medicamentos, né, que daí normalmente quem vai fazer esse tratamento vai ser o médico neurologista, ele vai entrar com algumas medicações que muitas vezes até são de outras áreas. Tem alguns antihipertensivos, alguns antidepressivos, alguns medicamentos para epilepsia que a gente usa em dose pequenininha. Para quem tem enxaqueca, isso pode melhorar. Mas a gente tem agora uma vantagem, porque nos últimos 2, 3 anos começaram a surgir medicamentos muito mais eficazes para o tratamento das enxaquecas. Um deles, que surgiu há pouco tempo, é uma injeção que é aplicada na barriga uma vez por mês. A gente está aguardando, está prestes a ser disponibilizado no mercado brasileiro e que é uma medicação muito mais eficaz, com muito menos efeitos colaterais, que é o que promete, pelo menos nos estudos clínicos, e que a gente está bastante esperançoso. Que bom, que boa notícia, né? E em relação à sinusite, você falava da enxaqueca, os cuidados com alimentação, atividade física, para a sinusite, também vale a mesma orientação, doutor? Para sinusite, apesar de qualquer médico
cuidar de enxaqueca ou de sinusite costuma ser mais visto pelos médicos otorrinolaringologistas. E muitas vezes esses médicos vão detectar certas alterações na face, então um desvio de septo ou então alterações de cornetos, que são áreas de dentro da face. Algumas pessoas também são portadoras de problemas alérgicos, então asma ou então principalmente rinite alérgica. Então, tanto que hoje em dia se fala muito em rinocinusite, né? E que muitas vezes a pessoa vai ter que ter certos cuidados, como por exemplo bichos de pelúcia no quarto de quem tem criança em casa. Muitas vezes a criança desenvolve quadros de rinite ou sinusite associados a algumas substâncias alergênicas que tem no ambiente. Então, procurar também se manter bastante hidratado. A hidratação é importante para a manutenção das vias aéreas superiores e inferiores também. E também certos cuidados com relação a evitar contaminação, porque as sinusites também podem estar associadas a um quadro viral inicial. A pessoa tem um resfriado, uma gripe, e logo em seguida acaba tendo um quadro de sinusite, muitas vezes bacteriana daí. Depois disso, porque baixa a imunidade. Então, toda vez que a pessoa tem alguém em casa que está com algum tipo de virose, algum tipo de quadro respiratório, procurar lavar bem as mãos e cuidar com hábitos de higiene para não contaminar um outro. Tá certo, dicas legais para a gente aí para evitar, então, né? A dica é a enxaqueca, é procurar até nos dois casos, na verdade, procurar um médico para diagnosticar, fazer o diagnóstico certinho para você evitar muito sofrimento aí ao longo da vida, né? E exercício físico é bom para todas as doenças, evitar qualquer tipo de problema de saúde. Então, mexa-se aí nesse ano que está começando para ter mais qualidade de vida. Muito obrigada pela presença aqui. Um bom dia para você. Muito obrigado. Bom dia.